Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Eu sou a Day e este é o Blog by Day, sejam todos muito bem-vindos ao nosso caderno de tricô na internet. Seguindo aqui com a nossa playlist e o quadro do canal, que é Day Me Responde, eu trago hoje uma dúvida do Instagram, vou deixar aqui do lado pra vocês, e a Mari escreveu o seguinte: Day, me ajuda por favor. Comecei a fazer tricô recentemente, cerca de um mês atrás, e fora o estudo eu só fiz uma roupinha de bebê e agora eu tô fazendo outra. O problema é que na primeira roupinha que eu fiz, eu percebi que ela começou a ficar torta, meio na diagonal. E na segunda que eu tô fazendo agora, tá acontecendo a mesma coisa. Eu já procurei em vários lugares o que pode ser que esteja acontecendo de errado, fazendo de errado, mas eu não encontrei nada que falasse sobre o que eu tô passando. Eu vou mandar uma foto pra dar pra entender bem o que tá acontecendo e eu vou deixar a foto dela aqui do lado, já agradeço muito a foto. Aparentemente no ponto de barra ficou retinho, mas quando eu comecei a fazer o ponto meio tricô, começou a dar errado. Mari, obrigada pelo seu contato, pedi autorização dela pra gravar esse vídeo com a fotinha dela, que ela mandou da peça que ela tá tricotando, e eu já vou aproveitar também e linkar aqui a uma segunda dúvida que todo mundo me manda, principalmente na peça do casaco unicórnio, que é uma peça que é feita em ponto basicamente de malha, e ela começa a ficar na diagonal ou começa a formar um bico e aí fica torta. Muita gente entra em contato comigo sobre peças ficando tortas no tricô enquanto a pessoa está tricotando. É como se a peça não tivesse um formato certo, às vezes ela pende para um lado, ela pende para o outro. Bati no móvel. Vamos lá. Alguns fatores podem acarretar esse tipo de coisa. Primeiro fator, o fio. Às vezes o fio ele é de torção única, né? Ele não é um fio que pega várias perninhas e torce para formar um fiozinho só. Isso é muito bom. Quando às vezes ele é um fio só, Gohan batendo na câmera, e ele é um fio com poucas torções, esse fio ele não vai se comportar muito quietinho enquanto a gente tecer. Segundo fator que pode ocasionar isso, quando a sua agulha é muito mais grossa do que o fio que você está utilizando. Agulhas muito mais grossas do que o fio vão permitir que o fio fique muito solto, e fios muito soltos fazem o que eles querem e acabam pendendo para onde a sua mão apertar ou folgar mais. Terceiro fator, a nossa mão quando a gente está tricotando. Quando a gente tece pontos diferentes na mesma peça, como é o caso da Mari, que está fazendo ponto de malha, que é meia do direito, avesso em tricô. Ela deve começar a carreira em ponto tricô, geralmente, tá gente, com a mão mais apertada, e quando ela gira a peça e vai para a carreira em ponto de meia, ela folga mais a mão. Porque os pontos são diferentes e estão sendo usados em lados diferentes da peça. Isso vai fazer com que depois de algumas carreiras, o lado que ela aperta mais fica mais próximo do trabalho. E o lado que ela começa com a mão mais folgadinha vai se distanciando. E isso vai fazer um bico no lado que fica mais distante do trabalho. E no lado que ela aperta mais, a gente não teria a formação do bico. Então a peça ela já vai ficando dessa forma bem aqui. O quarto fator que pode ocasionar isso, gente, tem a ver com o ponto que você está utilizando. Alguns gorros, alguns cachecóis, algumas peças, ela fica na diagonal porque o ponto ele tem uma inclinação na diagonal, por conta das laçadas e dos arremates. Isso acontece em alguns gorros aqui que eu já deixei no meu blog, tem cachecol que também acontece isso. Dependendo do que você está tricotando, é o efeito que você quer. Ficou e a peça ela vai ficando na diagonal. Se você não buscou esse efeito, então a gente vai tentar agora resolver esses problemas. Primeiro, se o fio ele é muito fino e de torção única, né, um fio, a gente chama de single, né, um fio sozinho, um fio com pouquíssimas torções, você vai trocar e passar a utilizar ou duas perninhas de fios juntos, ou um fio que tenha muito mais torção, um fio de efeito, um fio mais grosso, tá bom? Teste mudar esse fio. Algodão, por exemplo, Wane, esses fios assim de algodão, Cleia, Charme, esses fios eles são muito fininhos, o próprio batik. Então, se você percebeu que não ficou legal, você pode colocar na sua peça um outro fio para tecer ali numa perninha que possa enrolar nesse fio e segurar ele no lugar como se fosse um abraço, ou você pode optar por um fio mais grosso e aí também entra a questão da agulha. Se percebeu que a sua agulha é muito mais grossa que o seu fio, que é o caso do unicórnio, você tece com uma agulha mais fina, que aí você vai aproximar mais os pontos e vai tentar conter eles para eles não ficarem tão soltos e indo para as outras direções para manter esse trabalho retinho.
Dei, ainda não funcionou, não era o fio, não tinha nada a ver com a minha agulha. Então vamos para o próximo tópico que você também tem que testar. Às vezes o seu ponto de malha ainda precisa de um pouco mais de prática, porque todo mundo fala assim, por que o seu casaquete unicórnio não formou bicos? Porque com o tempo, tricotando, a gente vai calibrando a nossa mão e consegue corrigir esses problemas de pontos, folgando mais a mão e apertando mais o ponto conforme a gente vai tricotando. Acaba ficando meio intuitivo, sabe? É meio instintivo, não é intuitivo, é instintivo. Então, você vai praticar bastante peças que utilizam ponto meia e tricô dos dois lados, com variações ou cordões de meia ou cordões de tricô. Então, se você vai tecer esse casaco que você me mandou, você pode tecer ele todo em cordões e meia, todo em cordões e tricô, ou pontos que utilizam o tricô e o meia dos dois lados. Você pode trabalhar com ponto arroz, arroz duplo, ponto cesta, ponto bloquinhos. Eu vou deixar sugestões para você, mas são os pontos que quando eu coloco lá no blog, são pontos que ficam estáticos, que não precisa blocar, que é como eu falo lá no canal, tá bom? São esses pontos que tem tricô e meia dos dois lados. Testa fazer em ponto arroz, arroz duplo, que é o clássico dos clássicos, até você pegar a prática no tricô e no meia para aproximar os dois sempre na mesma tensão, para não ter um que você aperta mais e um que você folga mais. Ufa, será que eu falei tudo que a gente precisava sobre essa questão? Bom, gente, eu espero que eu tenha dito tudo. Se o ponto decorativo é um ponto que fica na diagonal, não tem o que fazer. É só você aplicar ele em peças que depois você costura, tá? Que é o caso dos meus gorros. Tem gorro que eu faço que ele fica na diagonal, mas quando a gente costura não dá pra perceber, porque você junta aquela parte que era inclinada com uma parte que estava mais próxima, a peça fica redondinha e não temos esse problema. Por isso que o unicórnio, muita gente até vê um biquinho querendo se formar. E quando costura a peça, você bota tudo no lugar, tudo como tinha que ser. Se você quiser também mais dicas, você pode experimentar utilizar pontos de borda, já estava esquecendo. Eu tenho um vídeo de muitos anos aqui no canal, que foi inclusive uma dúvida de seguidor, para melhorar o acabamento das laterais do trabalho. E o ponto de borda pode te ajudar a fixar o trabalho no lugar e melhorar esse acabamento das laterais. O vídeo está disponível aqui no meu canal no YouTube. Assim que acabar esse, eu vou deixar no final do vídeo para você clicar e assistir. Mário, quero te mandar um beijo. Obrigada por compartilhar sua dúvida com a gente. Espero que a dúvida da Mari tenha ajudado você que está me assistindo a tirar também a sua dúvida no tricô. Se você ainda não entendeu, ainda não está entendendo por que sua peça está ficando torta, manda foto, tá, gente? Que ajuda muito a gente a compreender a dúvida e tentar ajudar. O intuito desse vídeo é esse. As redes sociais do blog estão aqui do lado. Tô sempre passando e tentando responder o máximo de amigos possíveis. Curta esse vídeo, comente e compartilhe com seus amigos que estão tendo esse problema ou estão iniciando no tricô para eles saberem que tá tudo bem, que tem solução e que logo logo esse tipo de coisa não vai acontecer mais no seu trabalho. Beijo gigantesco, tenha um dia maravilhoso e até o próximo vídeo. Tchau!